A ideia de fazer o Pé de Quem surgiu em 2017, durante uma feira de livros independentes em São Paulo. Lá eu vi uma cena que me chamou muita atenção, que era de um gurizinho, ele tinha mais ou menos 1,5, 2 anos. Ele tinha um impresso de sanfona na mão, aí ele colocava no chão e ele colocava o pezinho dele do lado de alguma imagem que ele via, e aí ele ria muito, ele fazia alguma comparação, chamava o pai, eles riam da situação, e ele repetiu essa cena várias vezes. E eu fiquei ali só olhando e achando legal. Aí eu fiquei pensando, o que será que esse guri tá vendo que compara com o pezinho dele? Será que é uma pegada? O que será, né? Aí, conversa vai, conversa vem, surgiu o Pé de Quem. Bom, cada caso é um caso. A única coisa que eu tenho constante, né, durante a criação de um livro, de alguma ilustração, são as minhas caminhadas. Eu adoro caminhar, eu adoro ver imagens e tal. E quando eu caminho, eu reorganizo minhas ideias, eu crio algumas imagens na minha cabeça, inícios de texto, alguma coisa assim. E só depois eu passo para o processo de prático, né? Que é fazer os rascunhos, os desenhos, e depois chegar na finalização no computador. Aí eu digitalizo, o que eu desenhei e tal. E aí vem já um processo mais de confecção do trabalho. No caso do Pé de Quem, como eu falei, ele surgiu lá na feira e tal, foi uma cena engraçada que eu vi, eu fiquei com essa história na cabeça, e aí nessas minhas caminhadas eu fiquei pensando que bichos eu ia falar, por que a pegada, o que significa uma caminhada, né, caminhar para onde. E foi nessas minhas andanças pela cidade que eu gravava pequenos textos, que eu pensava em quais os bichos que eu ia escolher, né? E o critério de seleção foi variado. Foi o meu gato, foi a girafa, que tem uma pegada que ninguém conhece, a pegada do menino, né? Aquele do começo da história, o sapo, que é engraçado. Teve até uma guriazinha que falou que era pé de alienígena. Aí o elefante, que eu relacionei com um elefante que voa. E o que vem depois? O macaco, que tem mão que parece pé, pé que parece mão. O pé de quem surgiu assim meio que naturalmente, foi quase que uma brincadeira no início, né? Foi o primeiro livro. E depois veio o desafio de como construir esse objeto. Bom, para falar em como construir esse objeto, eu mudei de cenário, vim aqui para minha mesa de desenho, que é o lugar onde eu ponho a mão na massa, onde eu trabalho com cola, tinta, papéis diferenciados e vou criando e fazendo experiências até chegar aos formatos ideais das minhas produções. No caso do Pé de Quem, o desafio era casar o design com o conteúdo. Depois de algumas pesquisas, eu cheguei no tamanho ideal, né, um tamanho pequeno, já que o livro, quando aberto, né, a sanfona se abre e se estende numa largura de mais ou menos 72 centímetros. Então, como já eu lembrei muito da Beatriz Potter, que dizia que um livro tinha que ser de um tamanho que coubesse na mão de uma criança. Bom, abriu aqui, ficou grande o livro, ficou enorme, e para a brincadeira da adivinhação se desenrolar, o miolo deveria ser separado do livro. Então eu pensei em como esconder, né, como fazer essa charada. Aí eu fiz uma dobra diferenciada, né? A dobra ao contrário, tem uma aba que esconde o desenho. Então vem o poema já, não diz quem é o bicho. Uma criança pequena que não sabe ler, ela vai identificar a pegada pela cor, né? Pé de quem? Aí tem o poema, e aí quando abre, revela a charada. Sim, o livro pode ser uma grande brincadeira, ele deve ser uma grande brincadeira, tanto para o leitor quanto para a gente que faz o livro. Porque se tu quer propor uma leitura ligada à brincadeira, se tu quiser propor um jogo lúdico, a gente tem que brincar com isso também na hora da criação. Se eu quero propor, por exemplo, no caso do Pé de Quem, que essa sanfona seja um objeto que gere uma curiosidade, que leve ao jogo da adivinhação, eu tenho que brincar com isso na hora que eu estiver inventando esse objeto. Porque, olha só, aquele gurizinho lá da feira, lá do início da conversa, ele inventou por si só uma brincadeira com esse objeto. Eu peguei essa ideia e fui me divertindo ao longo do processo. O meu humor acho que vem de uma família grande, uma casa barulhenta, uma mãe divertida, mas acho que vem principalmente da minha irmã mais velha, Tânia. Ela tinha problemas cognitivos, ela era como se fosse uma criança grande. Ela via a vida de outro jeito, de outra forma.
E foi assim que eu aprendi, achando graça das coisas. Eu brincava com ela, assim, desenhava uma carinha no dedo e ficava conversando com ela, essas coisas. E eu comecei a ver a vida de outra maneira. Eu não sei, ela me fez achar graça das coisas e fazer graça. É assim que eu pretendo levar a vida. Junto com o Pé de Quem nasceu a Dagoia Livros, que é uma editora pequena, uma editora artesanal, que o principal objetivo é trazer o design gráfico junto à literatura, é fazer com que a materialidade do objeto seja também parte do conteúdo, parte de uma narrativa. Para mim é uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade, porque um livro carrega as minhas ideias, os meus ideais, e eu estou entregando tudo isso para uma criança. É uma responsabilidade grande, não dá para fazer besteira, não. Cachorro, vamos ver. Será que é um cachorro? Ó, vou fazer assim.